Bom dia! Continuando aí os nossos devocionais. Hoje nós vamos ler o capítulo 3 do livro de Romanos. Então, qual é a vantagem de ser judeu? A circuncisão tem algum valor? Sim, há muitos benefícios. Em primeiro lugar, aos judeus foi confiada toda a revelação de Deus. É verdade que alguns deles foram infiéis, mas isso significa que Deus será infiel? De maneira nenhuma. Ainda que todos sejam mentirosos, Deus é verdadeiro. E as Escrituras dizem a seu respeito: será provado que tens razão no que dizes e ganhará a tua causa no juízo. Isso é Salmo 61:4. Alguém poderia dizer: mas nosso pecado não cumpre um bom propósito, ajudando os outros a verem como Deus é justo? Não é uma injustiça. Portanto, Deus nos castigar? Estou seguindo o ponto de vista humano. Isso aqui está entre parênteses. Claro que não. Se fosse assim, como Deus poderia julgar o mundo? Alguém poderia argumentar ainda, mas por que Deus me condena como pecador se a minha mentira ressalta sua verdade e lhe traz mais glória? Em alguns até nos difamam, afirmando que dizemos: quanto mais pecarmos, melhor. Quem diz essas coisas merece condenação. Versículo 9. Pois bem, devemos concluir que nós, judeus, somos melhores que os outros? Não, de maneira nenhuma, pois já mostramos que todos judeus ou gentios estão sob o poder do pecado, como afirmam as Escrituras. Ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém é sábio, nem busca a Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Sua conversa é repulsiva, como o odor de um túmulo aberto. Sua língua é cheia de mentiras. Veneno de serpentes goteja de seus lábios. Sua boca é cheia de maldição e amargura. Apressam-se em cometer homicídios por onde passam. Deixam destruições e sofrimento. Não sabe onde encontrar paz. Não tem o menor temor de Deus. Nesses versículos aqui, a maioria deles nós encontramos no livro de Salmos. Então, é evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue, pois o seu propósito é evitar desculpas e mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus, pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra quanto somos pecadores. Versículo 21. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e dos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, como o sangue que Ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, Ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Podemos então nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Não, pois nossa absolvição não vem pela obediência à lei, mas pela fé. Portanto, somos declarados justos por meio da fé.
e não pela obediência à lei. Afinal, Deus é Deus apenas dos judeus? Não é também Deus dos gentios? Claro que sim, existem um só Deus, e ele declara justos tanto judeus como gentios, somente pela fé. Então, se enfatizarmos a fé, quer dizer que podemos abolir a lei? Claro que não. Na realidade, é só quando temos fé que cumprimos verdadeiramente a lei. Então, o que nós percebemos aqui, né? Como a própria palavra, né? Ela está se explicando aquilo que nós precisamos mesmo crer, né? Aquele que tem fé, ele crê que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Então, ele se arrepende, né? E ele começa, então, a obedecer a palavra de Deus. E nós vemos que aqui no versículo 22, que somos declarados justos diante de Deus por meio da fé. Então, quando nós temos fé, nós somos justificados, porque Jesus conquistou isso na cruz por nós. Então, Deus, ele envia o seu Filho para que a gente hoje tivéssemos essa liberdade, para que a gente possa, né, buscar o Senhor, para que a gente possa ter acesso a Deus através de Cristo. Então, Cristo, ele morreu por mim, por você. Mas é claro que para a gente reconhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador da nossa vida, nós precisamos ter fé. E quando nós temos fé, nós somos obedientes à palavra do Senhor. Então, a lei, ela é para aqueles que são ruins, não é para aqueles que são bons. Porque aqueles que são bons, eles obedecem porque eles querem agradar o Senhor. Então, no versículo 28 diz que, portanto, somos declarados justos por meio da fé e não pela obediência da lei. Então, nós somos justos porque nós declaramos quem é Jesus na nossa vida. É pela graça, é pelo amor que nós somos justificados. Amém? Fica essa palavra aí no seu coração e Deus abençoe.